Hino 15. Conversão. Harpa cristã. Identificação. Título: Conversão. Número na harpa cristã: 15. Letra original: Alas and Did My Savior Bleed, de Isaac Watts, grande inólogo inglês, considerado o pai da inódia protestante em língua inglesa. Tradução para o português: Henry Maxwell Wright, missionário britânico nascido em Lisboa. Autor, tradutor de mais de 150 hinos, muito conhecido no Brasil e em Portugal. Refrão e melodia. O refrão Foi na Cruz foi agregado pelo compositor americano Ralph E. Hudson, em 1885, adaptando o texto de Watts à melodia popular que conhecemos. História e época em que foi escrito. Texto original de Isaac Watts, composto por volta de 1707 e publicado em sua coletânea Hymns and Spiritual Songs. Pertence ao início do século XVIII, na Inglaterra pós-reforma, período em que Watts rompeu com a prática de apenas parafrasear salmos, criando hinos originais centrados em Cristo e na obra da cruz. Contexto da época. A Inglaterra do início do século XVIII vivia sob influência do protestantismo dissidente. Watts queria cânticos que expressassem a fé cristã de forma pessoal e devocional, focados no sacrifício de Cristo, tema central deste hino. Adaptação com refrão. Em 1885, nos Estados Unidos, Ralph E. Hudson inseriu o célebre refrão Foi na cruz, onde um dia eu vi, e fixou o formato que se espalhou pelo mundo. Tradução para o português, feita por H. Maxwell Wright, provavelmente nas últimas décadas do século XIX, época em que atuava como missionário na Península Ibérica e em visitas ao Brasil. Inclusão na harpa cristã. A harpa cristã foi lançada em 1922, em Recife, como inário oficial das Assembleias de Deus no Brasil. O hino já figurava entre os primeiros números dessa coleção e se mantém como número 15 até hoje. Objetivo do hino: servir como cântico de testemunho pessoal da conversão, descrever, passo a passo, a trajetória espiritual do pecador, da cegueira e resistência inicial ao arrependimento, até o encontro com Cristo e a alegria da salvação. Focar a atenção na cruz de Jesus como o lugar e o momento em que a salvação se realiza. É lá que o pecado é perdoado, a graça é recebida pela fé e os olhos espirituais se abrem. Uso litúrgico. Indicado para momentos de arrependimento, evangelização, celebração de conversões e testemunhos nos cultos. Mensagem principal. A mensagem central é a experiência da graça que transforma. Primeiro, o estado sem Deus, cego e perdido, distante do Salvador, resistindo ao chamado, retrata a condição do pecador sem Cristo. Segundo, a cruz como centro. O refrão marca o ponto de virada. Foi na cruz, meu pecado castigado em Jesus. Foi ali, pela fé, que os olhos abri. A cruz é onde se revela o amor de Cristo e onde se recebe o perdão. Terceiro, a resistência vencida. A estrofe 2 mostra a pessoa que ouvia falar da graça, mas se fazia surda. A terceira traz o despertar da consciência do pecado e a fuga para Cristo como refúgio seguro. 4. O resultado: alegria, paz e gratidão. O coração que conhece o amor que levou Jesus a sofrer para salvar um tão pobre pecador. Em síntese, conversão é um caminho, da cegueira à luz, do pecado ao perdão, da distância ao abrigo em Cristo. E tudo se dá pela graça revelada na cruz, recebida pela fé. Resumo da letra: 4 estrofes mais refrão. Primeiro, cegueira e perdição, descida de Cristo e derramamento do seu sangue. Segundo, ouvir a graça e resistir, endurecimento. Terceiro, despertar da consciência do pecado, fuga e abrigo em Jesus. 4. Alegria e gratidão, reconhecimento do amor que sofreu na cruz. Refrão, ponto de fixação, a cruz como lugar de revelação, perdão e iluminação pela fé. Ficou claro?